Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui mais uma vez. Olha só, na videoaula de hoje, vamos falar um pouco com você aí a respeito de números inteiros aí, tá legal? E para isso, então, vamos aproveitar o material aqui deixado por esse autor, ó. O texto, na verdade, né, o título é assim, ó, contexto com números inteiros relativos. Quando eu falo aqui em contextos, quer dizer que são coisas reais, né? São fatos reais, onde vão aparecer aí números inteiros, tá legal? Então vamos lá, ó. O autor começa o material mostrando aqui alguns anúncios de jornais aqui, ó, tá vendo? Tem aqui ilustração, alguns anúncios de jornais, ó. E ele diz assim, ó, os carros na saída do aeroporto internacional Montreal Pierre Elliott, né, Trudeau, durante uma tempestade, ó, de neve, né? As temperaturas em Quebec, né? Aqui, ó, as temperaturas em Quebec, Quebec você sabe, né? Fica no Canadá, ó lá, chegaram a menos 14 graus Celsius. Então, muito frio lá em Quebec, ó. 14 graus negativos, 14 graus abaixo de zero, ok? Perdão, ó, essa é uma notícia, né? Segundo o autor aqui, ó, de 20 de janeiro, você viu? Né? E no mesmo dia aqui, ó, em 20 de janeiro também, nesse outro jornal, ele mostra aqui o Rio de Janeiro com verão. Ele diz assim, ó, verão no Rio de Janeiro com altas temperaturas. E aí, o gráfico aqui de linhas mostra a evolução do calor no Rio de Janeiro. Olha só, no dia 20, domingo, fez 35 graus. Você percebe aqui, né, ó, que no domingo, olha só como foi aumentando a temperatura do Rio de Janeiro, ó. Diz aqui, ó, que no domingo fez 35 graus, na segunda 36 graus, na terça-feira 37 graus, na quarta-feira 38 graus e na quinta-feira chegou a 40 graus a temperatura do Rio de Janeiro. Então você viu o contraste no mesmo dia? Enquanto o Rio chegou a 40 graus positivos, né, muito calor no Rio de Janeiro, né, em Quebec, no Canadá, a temperatura estava a menos 14 graus, ou seja, 14 graus Celsius negativos, abaixo de zero. Muita diferença aí, né? Bom, o que o autor espera com essas imagens? Vamos ver, com essas notícias aí, né? O autor coloca assim, ó, imagine como é sair de uma cidade sob a neve, ó, e chegar ao Rio de Janeiro com 40 graus centígrados. Já imaginou, né? Aí, claro, a pessoa vai falar que frio, né? Se for o contrário, ó. Se a pessoa sair do Rio para Quebec, vai chegar e vai dizer que frio, não é? E se sair de Quebec e for para o Rio de Janeiro, vai dizer que calorão. Ah, aí o autor tem uma questão pra gente aqui, ó. O que isso tem a ver com as aulas de matemática? E aí, você é capaz de responder? Claro que você é, né? Ó, o que é que eu acho que isso tem a ver com as aulas de matemática? Nós estamos medindo, né, a temperatura através de números. Olha aqui, ó. Aqui tá dizendo, tá vendo, ó? 40 graus positivo, ó. Números, não é verdade? Estamos registrando a temperatura com números. Olha aqui, ó. 35 graus, 36 graus, 37 graus, vários números aí. Então, o que tem a ver, ó, o que isso tem a ver com a aula de matemática? Tudo a ver, né? Você registra a temperatura através de números. Então vamos lá, ó. Podemos escrever assim, ó. As temperaturas, ó lá, as temperaturas são, ó lá, são registradas, ó lá, através de números, ok? Utiliza números aí, né? E número, claro, algarismo tem a ver com a matemática. Aí, ó. É isso aí, viu? A ideia inicial do autor era essa aí, falando aí de Quebec, no Canadá, e o Rio de Janeiro, né? Vamos ver a sequência do autor, o que ele tem pra gente? Vamos ver a sequência. Ah, tá. Aqui, ó, é o que nós falamos, ó. Registro de temperaturas e amplitude térmica. Vamos entender, então, o que o autor quer dizer com isso. O que é, né? Principalmente o que é a amplitude térmica. Claro que o registro de temperaturas, você sabe o que é.
Agora, o que é a amplitude térmica? Vamos ver qual que é a ideia do autor? O autor coloca assim, ó: você já viu que os números naturais representam quantidades inteiras. É verdade, né? Ó, números naturais são quantidades inteiras, são números inteiros aí, é verdade? Tanto é que o ser humano, ao sentir a necessidade de medir um objeto menor que a unidade de medida utilizada, precisou inventar um novo tipo de número que representasse a medida dessa parte da unidade. Ó, os números racionais, na representação fracionária ou decimal. Então, os números naturais só têm números inteiros, não é? Então, quando foi necessário medir ou registrar valores quebrados aí, menores do que 1, por exemplo, né, do que 1 inteiro, né, não havia número para se fazer isso. Então, aí foram criados, então, ó, os números racionais, que são valores, você pode escrever valores menores do que 1, inclusive, tá certo? E o número racional, ele pode aparecer na forma fracionária ou ainda na forma decimal, né? Tá certo? Então segue lá, ó. No módulo anterior, você também estudou que existem números menores que o zero. É verdade, né? Então você estudou, ó, você já estudou que existem números menores do que zero. Quais são eles? Os números negativos. Perfeito. Então, neste modo, vamos retomar alguns contextos em que números positivos e negativos estão presentes e sistematizar o estudo desse novo conjunto numérico que estamos conhecendo, o conjunto dos números inteiros relativos. Então, nós conhecemos aí o conjunto dos números naturais, depois o conjunto dos números racionais, né? Agora sim aparece o conjunto dos números inteiros relativos, tá legal? Esse você vai conhecer agora, ó. Então ele diz assim, ó: na abertura desse módulo, observe-se que as temperaturas nas cidades de Quebec e do Rio de Janeiro no mesmo dia são bastante diferentes. É verdade, ó. Uma pessoa que viajasse da cidade de Quebec com a temperatura de menos 14 graus Celsius, ó, menos 14 negativo, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, com a temperatura de mais 14 graus, ó, positivo, né? 14 graus Celsius. Provavelmente diria, que calorão, né? Quando sai do frio e chega no calor. E quem viajasse do Rio para Quebec diria, que frio. É isso mesmo, né? Então, o autor segue aqui, ó. Calcular a diferença, ó. Calcular a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registradas em um mesmo dia é calcular a amplitude térmica. Então você viu, ó, você vai calcular a diferença da máxima para a mínima. Isso é a amplitude, né? Tá certo? Entre elas. Esse é o conteúdo matemático que você vai estudar agora. Então segue lá, ó. Aqui tem a questão número 1 que o autor propõe, ó. Considere a tabela com as temperaturas de 3 cidades de países diferentes e o termômetro da figura ao lado. Então tá aqui, ó. O autor coloca dados de 3 cidades: Berna, na Suíça, Rio de Janeiro, no Brasil, e Quebec, no Canadá. Ele diz, olha, na Suíça, né, em Berna, a temperatura máxima foi de 3 graus e a mínima menos 3, ou 3 graus negativos. No Rio de Janeiro, a máxima 40 graus e a mínima 35. Que diferença de temperatura, hein? Do Rio de Janeiro para Berna, olha lá, ó. E Quebec, então, fez menos 14. Essa foi a temperatura máxima de Quebec. Já percebeu? Ó, enquanto o Rio tinha 40 graus de máxima, Quebec tinha 14 negativo, abaixo de zero. Muito frio, né? E foi a temperatura mais quente lá naquele dia, hein? E a mínima foi de 16 negativos, né? Ou menos 16. Que legal, hein? Olha o que o autor propõe pra gente aqui, ó. Tenta fazer, vê se você consegue fazer, ó. Vê se você consegue marcar isso no termômetro. Aí se você conseguir, depois você volta aqui e confere, tá? Para ver se você acertou, ó. Vamos lá.
qual que é a missão que nós temos aqui, ó? Então o autor diz, né? Considere a tabela, aqui, ó, considere a tabela com as temperaturas de 3 cidades de países diferentes e o termômetro ao lado. Aí na letra A ele pede, ó, registre no termômetro as temperaturas máxima e mínima, são duas, hein, dessas 3 cidades. Escreva ao lado de cada temperatura registrada o nome da cidade correspondente. Tá legal? Então, na missão número A, primeiro, registre no termômetro, registre no termômetro as temperaturas máxima e mínima dessas 3 cidades. Ponto. Primeira missão está aqui. Então vamos ver. Berna, na Suíça, ó. Berna. Qual foi a temperatura máxima de Berna? 3 graus positivos. Vamos lá? Então vamos achar 3 graus aqui, ó. Você percebe que aqui temos o 0, ó. Aqui nós vamos pegar aqui essa linha para ficar fácil você enxergar, ó. Aqui nós temos o 0, não é? E aí sobe de 1 em 1, ó. Cada tracinho 1 grau, ok? Ó. Então aqui é o 0, aí 1, 2, 3. Ó, aqui, ó. Bem nessa posição aqui, ó, tá vendo, ó? 3 graus, né? Ó, aqui, subir só um pouquinho ele. Vamos ver se ele sobe só um pouquinho. Ó, aqui é a temperatura máxima de Berna. Você viu? 3 graus. Ó, opa, subiu demais, né? Um pouquinho para baixo, ó. Vamos ver se deu? Deu, ó. Mais um tiquito para baixo, ó. Que é no 3 certinho, ó. Vamos ver se deu agora. Passou, passou. É que não dá para ver aqui, né? Mas aqui dá 0, tá vendo, ó? 1, 2, 3. Exatamente aqui, ó. Vamos ver se pegou. Dá para subir um tiquito. Vamos arrumar. Ó, aí, ó, deu. Agora sim. Você percebe? Aqui, ó, é a temperatura máxima de Berna. Então, o que o autor pediu? Registre no termômetro as temperaturas dessas 3 cidades. Então, vamos lá. Qual é a temperatura aqui? 3 graus. Então, vamos lá. Ó, aqui nós temos 3 graus. Tá legal? É a temperatura máxima de Berna aí, 3 graus. Ah, depois ele pede aqui, ó, primeiro, registre no termômetro as temperaturas. Registramos. Ele quer a máxima e quer a mínima. Então, a máxima nós vimos aqui, ó, que foi de 3 graus, e a mínima vai ser de menos 3, 3 negativo. Então, vamos partir do 0, ó, e descer 3. Ó, 1 grau, desce 1, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó, menos 3. Olha só, a amplitude de Berna é quase nada, né, ó, muito pertinho, ó, a temperatura mínima. Opa, vamos ver se a gente acerta aqui, ó, e acertamos, e a temperatura máxima. Aqui 3 graus positivos, ok? Essa de baixo aqui, 3 graus negativos. Então, vamos colocar aqui a 3, ó, negativo, né, ó, 3 graus negativos, tá certo? Então, essa daí é a primeira informação que nós temos, ó. Então, o autor pediu primeiro, acompanha comigo, ó. Registre no termômetro as temperaturas, registramos. Depois embaixo outra missão, ó. Escreva ao lado de cada temperatura registrada o nome da cidade correspondente. Então, vamos lá. Essa aqui, ó, 3 graus e 3 graus é a temperatura registrada na cidade de Berna, lá na Suíça. Tá legal? Vamos ver a próxima? Bora lá. Ó, a próxima, Rio de Janeiro, Brasil. Vamos lá para cima no termômetro, hein? Temperatura máxima no Rio de Janeiro, 40 graus. Muito calor, né? País tropical, hein? 40 graus no Rio de Janeiro. Opa! Você percebe, ó? Aqui em cima tem 50. Ó, esse aqui de cima, tá vendo, ó? Aqui em cima, cadê? Vamos fazer numa outra cor? Vamos fazer o Rio de Janeiro numa outra cor, ó. Vamos lá, ó. Rio de Janeiro tá aqui, ó. Aqui em cima são 45 graus, ó, 50 graus, ok? Então, vamos descer 10, né? Porque o Rio teve 40. Então, você percebe que tá indo de 5 em 5, ó. Cada traço desse mais forte equivale a 5 graus, não é verdade? Então, vamos lá descer aqui, ó. Aqui, nós temos aqui, nessa posição aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nós temos aqui 50 graus, né? Aqui
nós temos 45 graus, está descendo, e exatamente aqui, ó, nós temos 40 graus. Aqui, ó. Essa aqui é a temperatura, ó, que equivale a 40 graus. Foi a temperatura... Não, quero você... Vamos apagar, vai apagar tudo, não tem problema, né? Se precisar a gente refaz aí, ó. Tudo bem? Você percebeu então, ó, que aqui, ó, aqui nessa posição aqui, ó, 40 graus. Então aqui foi a temperatura máxima do Rio de Janeiro. Então vamos escrever aqui 40 graus. Tá legal? Podemos até apagar essa setinha de cima para não atrapalhar a gente, né? Ó, o Rio teve 40 graus de máxima e a mínima do Rio 35 graus. Ok, 35 graus é o tracinho mais forte para baixo, né? Tá descendo de 5 em 5, ó. Aqui, ó, 40, 39, 38, 37, 36, 35. Isso mesmo. Então, exatamente aqui, ó, 35 graus. Ok? Registra, então. Pediu para registrar a temperatura. Ó, exatamente aqui, 35 graus. E essas são as temperaturas máximas e mínimas de quem? Isso, da cidade do Rio de Janeiro. Bem quente o Rio de Janeiro, né? Comparando aí com a cidade de Berna. Legal. Faltou a gente registrar as temperaturas de Quebec. Vamos lá para baixo no termômetro agora, ó. Quebec teve temperatura máxima de 14 graus. Agora, presta bem atenção, ó. 14 graus negativos, tem o sinal de menos na frente. Então, vamos lá embaixo, ó. Registrar 14 graus. Você percebe que aqui embaixo tem 20. Se você subir 5, vai dar 15, não é? Porque, ó, sai do zero, vai. Ó, se você sai daqui do zero, vamos lá, ó. Aqui está o zero, ok? Depois a gente apaga se precisar. Aqui está o zero. Está descendo de 5 em 5, ó. Então aqui é menos 5. Aqui embaixo, menos 10. Verdade? Aqui é menos 15, ó. Então, nós queremos menos 14. Então, é um tracinho para cima desse. Então, bora lá apagar o que não interessa pra gente, ó. Apagou a cidade de Berna ali, né? Faz mal, a gente coloca de novo, não tem problema, ó. Aqui é a temperatura da cidade de Berna, ó. Então, vamos lá. Sabemos, então, que menos 14 graus é um tracinho acima desse. Esse é menos 15, né? Então, menos 14 é aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Essa foi a maior temperatura de Quebec, hein? Olha que frio, né? E aí, vimos aqui pela tabela que são menos 14 graus. Nessa escala, nesse lugar da escala, ó, menos 14 graus foi a temperatura máxima dessa cidade de Quebec, hein? E a mínima, vamos marcar a mínima? Aqui, ó, menos 16. Então, ele sai do zero e vai descendo, não é? Ó, aqui é menos 14, então desce 1, menos 15, um pouquinho para baixo, então, menos 16. Exatamente aqui, ó. Olha lá, ó. Exatamente aqui. Vamos puxar um pouquinho para lá, para ficar mais fácil da gente escrever, ó. Exatamente aqui, tiquito para baixo, para ficar certinho na escala. Isso aí, ficou legal, ó. Essa temperatura aqui é a temperatura negativa, menos 16 graus. Muito frio na cidade de Quebec, né? Ah, pediu para registrar a temperatura, registramos. Agora pede para escrever aí, né, o nome da cidade. Então, bora lá escrever aqui, ó. Aqui, essa temperatura foram medidas na cidade de Quebec, lá no Canadá. Viu? Bem legal, né? Bom, missão cumprida aí é o que o autor pediu pra gente. Vamos ver a questão B? Bora lá ver a B. Olha o que tem na B. O que o autor pediu aqui, ó? Opa, é uma pergunta, hein? Qual foi a amplitude térmica registrada na cidade do Rio de Janeiro nesse dia? Então depois diz, como você chegou ao resultado? Então temos aí duas perguntas, né? Primeiro, qual foi a amplitude térmica? Você sabe, amplitude térmica, ó, é a diferença que existe aqui, ó.
ó, a diferença da temperatura aqui, ó, da mínima até a máxima, ó. Essa aqui é a amplitude térmica. Então, de 35 foi até 40 graus, né? Quantos graus teve aqui da menor até a maior? Quantos? 5 graus. Perfeito! Então, ó, sabemos que a resposta é, primeiro, ó, vamos chamar de R1, a primeira resposta. Bora lá chamar de R1 então, ó. R1, ó. Não esquece como é que chama isso, hein, ó. A amplitude térmica, ó. A amplitude térmica nesse dia, né, foi de 5 graus, porque saiu de 35 e foi até 40, ou saiu de 40 e desceu até 35. Legal? Muito fácil, né? Mas tem outra pergunta, né? Como foi que você chegou a esse resultado? Bom, foi só fazer a subtração, ó. A máxima era 40, você faz 40 menos 35, né? Então chega em 5. Vamos lá então. Tá, vamos chamar de R2. Olha lá. Segunda resposta, R2. Como chegou o resultado? Fazendo a subtração. Olha lá, ó. Ou subtraindo, né? Ó. Bom, fazendo, vai. Fazendo a subtração. Olha lá. A subtração é 40 graus. Tá aqui, ó. A subtração 40 graus menos 50. Não, que 50, tá louco? Menos 35 graus. Então, em vez de subtração, eu vou fazendo a operação. Fica melhor, não fica? Fica legal, hein? Então, a operação, olha lá, ó, fazendo a operação 40 graus menos 35. A maior, tirei a menor e aí cheguei em 5%. Muito tranquilo de fazer isso, né? Vamos ver a C? Vamos! Então vamos lá. Você consegue fazer a C? Tenta fazer aí. Vê se tu consegue. Se você conseguir, depois você volta aqui e só confere. Vê se ficou certinho, ok? O que o autor pede? Vamos ver? O autor pede assim, ó. Quais foram as amplitudes térmicas registradas nas cidades de Berna e de Quebec nesse dia? De novo, como chegou a esses resultados? Que fácil, né? Ó, como foram então? Vamos ver primeiro quais foram as amplitudes térmicas de Berna e Quebec. Ó lá, vamos lá então, ó. Amplitude térmica de Berna, ó. Amplitude térmica, tá aqui, não pode esquecer. Amplitude térmica, amplitude da temperatura, né? De Berna, viu? Amplitude térmica é até onde ampliou essa temperatura aí, ó. Amplitude térmica de Berna. Vamos ajustar aqui. Qual foi a amplitude térmica de Berna? E aí, como é que vai chegar lá? Tá aqui, ó. Berna tá aqui, ó. Foi só nós fazermos essa contagem. Tá. Você não sabe ainda fazer isso? Não tem problema. Vamos contar, ó. Tá vendo? Ela saiu daqui, ó. Só para você enxergar, ó. A maior foi 3, ó. E a menor foi 3 negativo. Quantos graus desceu aqui? Bom, podemos contar por aqui, ó. Se você preferir, ó. Daqui para cá, 1 grau. Depois, 2 graus. Ó. Depois, mais um, ó. 3 graus. Depois, 4 graus. Ó. 5 graus. E finalmente, 6 graus. Contamos aqui no termômetro, né? Foi fácil contar. Então, a amplitude térmica de Berna, aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi de... bem fácil, hein? 6 graus. E como é que você chegou? Ó, foi 6 graus, vírgula. E, assim, ó, são duas perguntas. E o resultado, tá aqui, ó. O resultado foi obtido, né? Foi obtido. Nesse caso aqui, você viu, nós contamos, né? Foi obtido através da contagem, ó. Através da contagem, da verificação. Através da verificação, vai, ó. Através da verificação no termômetro. Tá ali. Já está no termômetro, né? No termômetro. Você viu? Foi só verificar ali. Tô nem fazer conta de subtração, né? Termômetro.
metrô. Isso, faltou aqui. Pronto, queridos. Tá aí, cidade de Berna, tem amplitude térmica e tem como foi que nós chegamos lá. Agora vamos ver a questão na sequência. Não, quero você. Apaga você então, ó. Na sequência, nós vamos verificar aqui a amplitude térmica na cidade de Quebec. O autor pediu Berna e Quebec, ó. Amplitude térmica, ampliação da temperatura, amplitude térmica, ampliou até onde a temperatura, né? Amplitude térmica de Quebec. Tá aqui, ó. De Quebec foi de quanto? Amplitude térmica de Quebec foi de. Ah, tá. Não quer fazer a conta? Não tem problema. Aqui tá Quebec, ó. Você percebe que estava aqui no 14 negativo, ó. Ele desceu para cá, ó, 1 grau, depois desceu mais 1. Então, 2 graus. Que fácil, hein? Amplitude térmica foi de 2 graus, né? Ó, amplitude térmica foi de 2 graus. Então, bora lá escrever, ó. Amplitude térmica foi de 2 graus. Teve uma variação aí de 2 graus. E o resultado, a mesma história de cima, ó. O resultado foi obtido, ó, foi obtido através da verificação, ó, da verificação no termômetro. Tinha um termômetro aí desenhado, foi facinho de contar no termômetro. Tudo bem? Tá legal? Bem tranquilo, né? Ó, tá aí. Respondida a questão número C. Será que tem mais pra gente? Tem mais? Tem! Oba! Vamos ver então a sequência aqui, ó. O autor continua falando de temperatura. Olha o exercício 2. Acompanha, vê se você entende, vê se você consegue fazer sozinho, ó. O autor coloca assim, bora lá entender, ó. A escala do termômetro do item anterior foi representada verticalmente. É verdade, né? Ela estava assim em pé, ó, na vertical. Diz assim agora, vamos traçar uma escala horizontal. Agora, vamos fazer uma escala horizontalmente, ó, como se deitasse o termômetro, e registrar em cada item as temperaturas máximas e mínimas de algumas cidades do mundo no período de inverno. Em seguida, calcule a amplitude térmica do dia em questão. Deixe registrado o procedimento que você utilizou. Então, bora lá, ó. Aqui. E tá vendo? É como se tivesse pego esse termômetro, ó. Imagina aqui, ó. Cadê? Imagina um termômetro, né? Aula anterior, aliás, exercício anterior, nós tínhamos uma espécie de um termômetro. Não era assim um termômetro, ó? Mais ou menos assim, não é? Agora, esse termômetro, ó, nós estamos deitando ele. Então, ele está ficando numa escala assim, deitadinha. Tá legal? Só mudamos a posição, ó. E aí foi que o autor chegou, então, nessa reta aqui do exercício 2, tá? Então, imagine que esse daqui, ó, é como se fosse a escala de um termômetro, ó. Aqui, ó. A escala de um termômetro aí. Tudo bem? Bom, então vamos lá ver o que o autor quer conosco nesse exercício, ó. Ele diz assim, bora ver, ó. Então, ele disse que a escala do termômetro no item anterior foi representada verticalmente. Vamos traçar uma escala horizontalmente. E, ó, agora é o que nós queremos, ó. E registrar em cada item as temperaturas máximas e mínimas. Vamos registrar a temperatura máxima e mínima de algumas cidades do mundo no período de inverno. Em seguida, calcule a amplitude térmica do dia em questão. Deixe registrado o procedimento, ó. Registrar o procedimento. Então temos 3 passos aí. Primeiro, vamos marcar aqui na nossa escala temperatura máxima e mínima, ok? Vamos lá. E aí, se você considerar que aqui é 0, ó, é uma escala. Você pode pôr o número que você quiser. Vamos considerar que aqui seja 0, ok? Então, ó, a temperatura mínima está dizendo que foi 7, ó. Então vamos lá, ó. Se aqui for o 0, nós vamos ter 1, 2, 3,
4, certo? 5, 6 e 7. Olha lá, 7. Essa foi a temperatura máxima aí que nós temos, né? Aliás, mínima, ó, que foi 7. Depois chegou a 15. Então, 7, 8, 9, 10, 11, ó, a nossa escala. 12, grau por grau, né? Ó, 13, 14 e 15. Pronto. Chegamos aí até a 15. Só que o autor pediu para que nós registrássemos só a máxima e a mínima. Então, para não bagunçar, vamos registrar somente a mínima, que foi 7, e a máxima, que foi 15. Vamos apagar as outras, tá legal? Ó, só quero 7 e 15, ó. Então, foi só para você se localizar aí, ó. Então, quero só 7 e 15. Vamos apagar o restante. Pronto, apaga um pouquinho também. Tá aí. Registramos, ó. Lembrando que essa temperatura aqui, ó, 7. Aqui foi a temperatura mínima nesse dia. Ó lá. Mínima, né? Vamos só ajeitar esse cara que ficou muito pequenininho. Ó, 7 aqui foi a temperatura mínima. E 15 foi a temperatura máxima do dia. Máximo que teve aí na cidade aí de Campos do Jordão, né? Aqui em São Paulo, ó. Aqui é a temperatura máxima, viu? Não foi um dia muito quente não, hein? Foi de 7 graus até 15 graus, ó. Tá aí. Bom, tá pronto. Essa daqui é a mínima e a máxima, né? Agora, qual foi a amplitude térmica? É fácil. Ó, é só você fazer aqui, ó. Qual que foi a máxima? Foi 15. Então, você faz 15 menos 7. Vai dar quanto? Quanto? Ó, se você pegar a máxima, que é 15, e tirar 7, vai sobrar quanto? 8. Boa! Parabéns! Então, responde lá, ó. Amplitude térmica. Ó, amplitude térmica. Qual foi? Amplitude térmica. Agora sim, ó. Faltou o R, hein? Ó, amplitude térmica. Vamos pôr A? Quer pôr A? Tudo bem. Põe aqui, ó. Ó, a amplitude térmica foi de quantos graus? 8 graus. Ó, aí foi de 8 graus. Ah, e aí fala assim: deixe registrado o procedimento. Então, deixar registrado o procedimento, ó, tá aqui, ó. O procedimento tá registrado aqui do lado, ó. Deixe registrado o procedimento, ó. Deixei registrado aqui, ó. Tá vendo? Procedimento. Peguei a temperatura máxima e tirei a mínima. Achei a diferença entre as duas. A diferença das duas deu a amplitude térmica. Lembrando que aqui são 15 graus e aqui 7 graus. Então, o resultado, 8 graus aí. Bem legal, né? Isso foi na cidade de Campos do Jordão, hein? Qual é a próxima cidade? Muito fácil isso. Que legal. Ah, cidade de Santiago, no Chile. Agora, toma cuidado, ó. Porque você tem que usar valores negativos agora. Porque o Chile estava frio nesse dia, ó. Nesse dia no Chile, a temperatura chegou a menos 2 graus. Olha lá, 2 graus para baixo do zero. Então isso quer dizer que agora você vai precisar usar o zero, né? Então, ó, lembra, vamos imaginar que aqui seja o zero, ó. Imaginem que aqui seja o zero. Então, a máxima foi 15. Vamos contar até 15, ó. 0, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, puxa, chegou certinho, aqui 15 graus, né? Então, exatamente aqui, ó, 15 graus, foi a temperatura máxima desse dia aí no Chile. Agora, qual que é a mínima? A mínima tá aqui, ó, você tá vendo a mínima aqui, ó, menos 2, então, depois do zero, ele volta 2, né, ó. Então ele tem 1 para cá negativo e depois o 2 negativo. Tudo bem? Ah, então eu só me interesso ao menos 2. Para a gente não se confundir, vamos apagar o restante, ó. Pronto, ó. Só para você entender a escala. Temos que marcar, na verdade, ali na nossa escala, ó, só o menos 2 e o 15. Fácil? Muito fácil, né? Então, vamos apagar aqui o que nós usamos para contar.
Aqui foi a nossa contagem. Ah, e não esquece de registrar, ó. Essa temperatura aqui foi a temperatura máxima, ok? Que máxima não, mínima, que louco, ó. A temperatura mínima foi de 2 graus negativos, né? E aqui sim a temperatura máxima, ó. Máxima foi de 15 graus nesse dia. Tá aí. Ah, temos que calcular a amplitude térmica. Então, vamos lá calcular, ó. Para calcular a amplitude, você tem só que saber daqui, ó. Começou com 2 negativo. Quantos graus variou até chegar em 15? Vamos contar? Bora lá contar, ó. Daqui para aqui, ó. 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, opa, 17 graus de diferença, hein? Então a amplitude foi de 17 graus. Bora lá marcar, ó, a amplitude, né, térmica, ó. Amplitude térmica quer dizer o quê? Que a temperatura saiu daqui, ó, saiu daqui, a temperatura saiu do menos 2 e ampliou, aumentou até chegar em 15. Então, amplitude térmica está aí, né? Ela aumentou até 15. Muito fácil. Então, amplitude térmica, na verdade, cadê? Pega a ferramenta. Amplitude térmica, na verdade, não, você não. Você, ó, amplitude térmica, cadê? Vamos continuar escrevendo aqui, ó. Amplitude térmica foi de quanto aqui? Lá na cidade de Santiago, no Chile. Foi de, contamos quanto? Contamos quanto? 17, eu falei, não é? Foi. Então foi de 17 graus. Tá aqui, ó. A amplitude térmica foi de 17 graus. Ah, pediu para deixar registrado, né? Tá aqui o registro, ó. Nós fizemos a contagem aqui. Tá legal? Então, muito tranquilo aí. A estratégia, ó. Então, a estratégia que nós utilizamos foi essa aqui, ó. Ó, estratégia. Vamos fazer o contrário, a seta aqui é melhor, né, ó. Então, deixe o resultado da sua estratégia. Tá aqui, ó. Resultado é esse daqui. É a estratégia que ele fala? Ah, o procedimento. Então, tá aqui, ó. Esse daí é o nosso procedimento, viu? Procedimento, ó. Nós contamos, aproveitamos a escala e contamos os graus, quanto que ele variou. Que fácil, hein? Quero mais. Tem mais? Tem mais, ó. Mais um que o autor deixou pra gente ver aqui, ó. Bora lá ver. Agora a cidade é Moscou, na Rússia. Olha só. Lá na Rússia, muito frio, né? Muito frio de verdade, hein? Olha, a temperatura mínima chegou a 12 graus negativos, tá vendo? Ó, sinal de menos. Negativos. Então, a esquerda é do zero, né? Ó, menos 12. E a máxima foi de menos 4. Bom, a mínima é na esquerda. Então temos que ir para a esquerda no menos 12. Bora lá então, ó. Vamos considerar que aqui, ó, seja menos 12, ok? Ó, esse ponto da escala é o menos 12. Ó, aí, para a direita, ele tem que aumentar. Então aqui, ó, você deve menos 12, você deve 12. Depois menos 11, ó. Depois menos 10 e vai indo, ó. Só para você entender. Esse aqui é o menos 9, menos 8, né? Ó, depois tem menos 7. Tem que até chegar, tá indo até chegar no zero, ó. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Depois 6, ó, menos 5, menos 4. Esse 5 tá feio, né? Tá, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ufa, chegamos no zero, ó. Chegamos no zero. Tá, mas tem que chegar em quanto? Ah, era menos 4, já passamos, né? Então, ó, o que temos que deixar? Menos 12 e menos 4. Vamos apagar o restante, ó. Não vou precisar de você. Vou deixar o menos 4 e o menos 12. Então, o restante vamos apagar. Tá aí. Essas foram as temperaturas lá de Moscou, né, na Rússia, nesse dia aí. Lembrando que essa aqui, ó, menos 12, foi a temperatura mínima, foi a menor temperatura nesse dia. E 4 negativo, ou menos 4 aqui, ó, foi a temperatura máxima.
Então a temperatura máxima lá tava um gelo lá em Moscou, hein? Você viu? Fácil, né? Ah, e agora para calcular a amplitude térmica? Muito fácil. É só você ver quantos graus que aumentou. Ela aumentou, ela ampliou. Em quantos graus a temperatura, né? Aqui, ó, daqui para cá ela aumentou 1 grau. Depois mais um, então 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha lá, a amplitude térmica foi de 8 graus. Que fácil, né? Então, bora lá responder, ó. A amplitude térmica, ó, a amplitude térmica, a ampliação da temperatura, a amplitude térmica foi de quantos graus? Achamos em quantos? Foi de 8 graus? Perfeito. Foi de 8 graus. Olha lá. Essa foi a amplitude térmica. Qual o procedimento que utilizamos? Simples. Contamos a variação aqui, ó. Contamos quantos graus que ele aumentou. Então, esse daqui que eu estou montando com a setinha foi o procedimento que nós utilizamos, que o autor pediu para deixar registrado. Tá aí, registrado então o procedimento. Bem legal, né? Você quer fazer mais? Você quer fazer mais? Eu quero. E você? Também quer? Então bora lá fazer mais alguns, vai? Vamos? Vamos. Então vamos fazer mais alguns aqui, ó. Porque isso aqui foi o exercício 2. Tem um terceiro? Vamos ver se tem um terceiro exercício pra gente fazer. Será que tem? Tem, que legal, ó. Tem um texto aqui, hein? Bom, se tem um texto, bora lá ler o texto, né? Ver o que o autor quer com ele, ó. O autor diz assim: em janeiro de 2020, a Estação Antártica Comandante Ferraz, na Antártida, destruída por um incêndio em 2012, foi reaberta. Nesse dia, o clima agradável variou de 0 graus Celsius a 17 graus Celsius. Olha só, em 9 de fevereiro de 2020, a temperatura na Antártida assustou os cientistas, pois atingiu pela primeira vez a 20 graus Celsius. Olha só, gente, no dia 9 de fevereiro de 2020, chegou a 20 graus Celsius de temperatura na Antártida, hein? Todo mundo ficou surpreso, porque lá tem muito gelo. Bom, qual é a nossa missão? Aqui, ó. Registrar é escrever. Então, registre essas temperaturas na reta, ó. Registre na reta a seguir. E determine, ó. Escreva a amplitude térmica na estação no dia da sua reabertura. Vamos lá registrar então, ó. Você viu? Ela saiu de 0 graus e foi até 17. Então vamos lá. Se nós considerarmos aqui no começo, ó, aqui como 0 graus, vamos contar até 17. Ó, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Olha lá, 17 graus. Então, exatamente aqui, nesse ponto da escala, ó, 17 graus. Fácil, hein? Foi tranquilo, né? 17 graus. Vamos limpar a parte de riba. Olha lá. Limpando a parte de cima. Aí, tá. Registramos, mas aí tem mais uma missão, né? Ó. Depois, ó. Registre as temperaturas na reta. Registramos. E depois, determine a amplitude. Que fácil! Para achar a amplitude, é só você pegar 17 graus, ó, e ver qual foi a diferença para cá, ó. É 17 menos 0, ok? Então, para achar essa diferença, tu vai fazer lá, ó, 17 graus menos 0 graus. Não mudou nada, né? Continua com 17. Então, a amplitude térmica foi de 17 graus. Bem legal, hein? Muito fácil, não foi? Que legal. Então registra aqui, ó, a amplitude térmica, ó,
a amplitude térmica foi de quanto? Foi de 17 graus, né? Ela ampliou, ela aumentou, por isso que é amplitude térmica, a temperatura aumentou. Olha lá, a temperatura saiu de 0 e a temperatura aumentou, a amplitude aumentou até 17, ok? Muito fácil, né? Bom, bora lá. O autor saiu aqui então falando de temperatura e vem aqui com saiba mais, ó. Outra informação aqui só a título de conhecimento. Olha o que ele diz, ó. Em outubro deste ano, em um encontro na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, para discutir a importância da Amazônia para o planeta, um trabalho de modelagem climática foi divulgado. No estudo coordenado pelo ecólogo, né, Stephen Pacala, sai da frente, e assim, ó, e a climatologista Helena ambos de Princeton foram simuladas quais seriam as consequências se toda a floresta amazônica virasse pastagem na escala global, viu? Ó, o mundo ficaria 25 centésimos de Celsius mais quente. Olha lá. Então, se a Amazônia virasse um pasto, né, o mundo ficaria 25 centésimos de grau mais quente, viu? No Brasil, as chuvas seriam reduzidas em 1/4 e a própria Amazônia ficaria 2,5 graus Celsius mais quente, né? Então, o cenário de desaparecimento total das florestas tropicais é muito radical e dificilmente irá se materializar. No entanto, trabalhos sinalizam que um desmatamento entre 30% e 50% seria suficiente para produzir fortes impactos globais. Bom, tá aí. Leitura só para você ver que se você derrubar, né, exterminar aí parte da nossa Amazônia, da mata em geral que tiver no mundo, né, a temperatura do planeta deve subir. Bom, aí o autor segue, ó. A reta numérica com números positivos e negativos. Tá vendo? A reta numérica que aparece aqui, ó, ela é como se fosse uma escala num termômetro, né? Vão ter números negativos e positivos. Bom, aí o autor segue. Vamos explorar agora alguns conceitos a partir da reta numérica. Vamos lá? Bora lá. Primeiro, em cada item, represente é escrever, represente os intervalos na reta numérica e responda ao que se pede. Bom, bora lá, ó. Então na letra A ele pede os números inteiros compreendidos entre 4 negativo e 4 positivo. Vamos lá? Escrever os números então que estão entre menos 4 e 4, compreendidos, né? Entre menos 4 e 4. E aí? Onde é que você vai começar? Bom, isso aqui é a escala. Então, a princípio, você pode pôr o zero onde você quiser. Então, vamos imaginar o zero aqui, ó, na escala. Se é o 4, isso aqui, ó, é 4 negativo, vamos andar 4 então para a esquerda, ó. Depois do zero vem aqui, ó, menos 1, sempre negativo, né? Menos 2, menos 3 e menos 4. Tá aí, ó, na nossa escala. Depois 4 positivo. Então, vamos pôr 4 para frente do zero, ó. 1, 2, 3 e 4. Legal? Então, primeiro fizemos o que ele pediu, ó. Ele disse, ó, em cada item, tá aqui, ó, represente, ó, os intervalos na reta numérica. Então, fizemos isso. Depois, responda ao que se pede. O que ele está pedindo? Ah, quais são esses números inteiros? Olha só, ele quer dizer, de menos 4 até o 4, tem quantos números inteiros aqui no meio? Quais são os números aqui no meio? Quais são os números inteiros que você usou? Está aqui respondido já, só completar aqui, só copiar. Ó, quais são os números desse intervalo aqui, ó? Os números são, ó, menos 4, né? Depois quem que ficou lá? Menos 3. E depois,
Vamos pôr uma vírgula aqui, ficaria uma vírgula, né? Ó, menos 2, e depois quem foi? Menos 1, o zero, claro, não vai ter sinal, né? Porque não é nem positivo nem negativo. E aí depois vem 1, 2, 3 e 4. Olha lá. Então, quais são os números que estão nesse intervalo aqui, ó? Esse intervalo de menos 4 até o 4 aqui, ó. De menos 4 até o 4, ó. Tem esses números nesse intervalo. Fácil, né? Bem legal, hein? Bom, vamos ver o B. O que o autor pede pra gente no B? Qual é a missão no exercício B? Bora lá entender? Ó, eu quero que você represente então aqui os números inteiros maiores que menos 7. E agora? Como é que você vai escrever os números inteiros maiores que menos 7? Como? Porque assim, os números são infinitos, né? Os números inteiros maiores que menos 7. Bom, bora lá entender o que o autor quer com isso, ó. Bom, você pode pôr o menos 7 em qualquer local que você quiser aqui, ó. Então, porque menos 7 é o primeiro, tá vendo, ó? Né? Eu quero saber maiores, então, quero saber para frente do menos 7. Então, vamos colocar em qualquer lugar aqui, por exemplo, ó. Aqui é o menos 7, certo? Então, quem é maior que o menos 7? Para quem vem para a direita dele é maior, ó. Então, é maior o menos 6, depois o menos 5, depois o menos 4, o menos 3, ó, tudo maior que menos 7. O menos 2, o menos 1, o 0. Depois é aumentando ainda, ó. 1, 2, 3, 4. Todos são maiores. Então aqui, ó, vai até o infinito. Tá legal? Não dá para escrever todos os números maiores que 7 negativo, né? Ou que menos 7. Então, põe os 3 pontinhos aqui, indicando que vai até o infinito aí, né? Esses números aqui é menos 7, tá legal? Bem fácil, né? Ah, quais são esses números inteiros? Os números inteiros desse intervalo, tá vendo, ó? Ok, pediu aqui, ó, atenção aqui, ó. Represente os intervalos. Então isso aqui é um intervalo que vai de menos 4 a 4 na letra A, na letra B de menos 7 até o infinito, né? E aí? Agora, como é que eu vou escrever aqui na letra B? Quais são esses números? Se eles são infinitos. E agora? Ficou difícil, né? A B, ó. Os números maiores que menos 7, eles são infinitos. Então podemos escrever assim, ó. Aqui, ó. Quais são os números do intervalo? Ó, os números são. Aí, vamos colocar os mesmos que nós colocamos lá, ó. São. Eu tenho menos 7 nesse intervalo, tenho o menos 6, depois temos o menos 5, temos o menos 4, temos o menos 3, o 3 negativo, né? Temos o 2 negativo, ou o menos 2, ó. Vamos puxar para cá, tem mais? Nós estamos até o 4 lá, né? Então, ó, temos peraí, menos 3, menos 2, menos 1, né? É isso, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, isso. Aí vem o 0. Agora começam os positivos, ó. Aí vem o 1, depois temos o 2, depois temos o 3 nesse intervalo. Aí colocamos o 4. Bom, e aí foi até o infinito, ó. Certo? Vamos pôr os 3 pontinhos aí, indicando que vai até o infinito. Bem fácil de responder, né? Será que tem mais? Será que tem mais? Tomara que tenha, tomara que tenha, tomara que tenha. Vamos ver se tem, ó. Vamos lá então ver se tem mais. Porque aqui foi letra A e B, né? Será que vai ter mais? Vamos ver se tem o C. Ó. Ah, tem o C, que legal, ó. Então, vamos escrever aqui os números inteiros menores que 2 agora, ó. Números inteiros menores que 2. Então, em qualquer lugar aqui da escala, você vai pôr o número 2. Por exemplo, aqui, ó, né? E você quer os menores que 2, então para a esquerda. Quem é menor que 2? O 1, o 0. Depois para cá, quem que tem ainda? Ah, ó. Tem o menos 1, tem o menos 2, tem o menos 3, que é 3 negativo, tem o 4 negativo,
tenho 5 negativos. Até onde vai? Ou até onde irão os números menores do que 2? Você sabe? Eles irão até o infinito, não é? Então, como não dá para escrever todos até o infinito, vamos representar que vai seguir aqui com as reticências aí, os 3 pontinhos, tá? Aí o que o autor pede pra gente desse exercício, ó? Quais são esses números inteiros? Já escrevemos na reta, ó. Ele vai do menos, começou lá no 2 e veio diminuindo até chegar no menos 5. Então, se você quiser colocar, você pode colocar assim, ó. Qual que é a ordem? Então você pode colocar assim, ó. Ele começa, vamos pegar aqui, ó. Nós colocamos o primeiro número, foi o 2. Aí depois colocamos o número 1. Depois colocamos o algarismo 0. Depois o 1 negativo, que é o menos 1. O 2 negativo, que é o menos 2. O 3 negativo, que é o menos 3. O 4 negativo, que é o menos 4. Ah, colocamos o 5 negativo, que é o menos 5. E aí nós vimos que isso vai até o infinito. Então colocamos depois 3 pontinhos. Legal? Indicando que vai até o infinito. Muito tranquilo, então, essa parte aqui, ó. Ah, vamos ver o D agora, ó. D. Vamos representar o intervalo dos números inteiros maiores, para frente, ó, maiores do que 0. Então você percebeu? São todos maiores do que 0. Agora, maior do que 0, não dá para escrever todos, são infinitos, né? Então, vamos pôr alguns aqui, ó. Por exemplo, se colocar o 0 aqui, maior do que 0. 1, 2, 3, 4, ó, todos são maiores que 0, 5. E vai até onde? Até 1 milhão? Não. Põe reticências aqui, ó, indicando que vai continuar aí essa marcação na escala, viu? Ah, aí o autor perguntou ainda aqui pra gente, ó, quais são esses números inteiros? Então, quais são os números inteiros que nós usamos aí nesse intervalo? Bora escrever? Usamos quem? Começamos no 0, não foi? Foi, o 0 foi o primeiro. Então assim, ó, nós começamos, os números são, ó, nós começamos, ó, no 0. Espera aí que não pegou a ferramenta, ó. Não pegou ainda, vamos pegar, agora pegou. Ó, quais são esses números, né? Ó, os números são o 0. Depois do 0 fizemos quem? O 1. Ó, fizemos o 2. Colocamos o 3. Números inteiros, tá vendo? Colocamos o 4, colocamos o 5. E depois vimos que vai até o infinito. Então, colocamos reticências aí, indicando que vai até o infinito. Viu? Bem legal, né? Bem fácil de fazer isso daí. Tenta fazer o segundo, vê se você consegue. Será que você vai conseguir? Eu acho que você vai, hein? Tenta aí, vê o que vai rolar. Bom, eu vou te ajudar se você não conseguiu, ó. Segundo exercício, o autor tem a seguinte missão pra gente. Olha o que ele diz. Que função tem o 0 na reta numérica? Ó, que função tem o 0? O que o 0 faz aqui, ó, na reta? Qual é a função do 0? Depois discuta com seus colegas e anote suas conclusões. E aí, o que você acha? O que acontece com o 0? Ah, é verdade, ó. Aqui você pega aqui, por exemplo, é aqui, ó, tá vendo? O 0, ó, ele é uma referência, porque ele separa os números positivos dos negativos, né? Você viu? De um lado ficam os números positivos e do outro os negativos. Então, qual é a função do 0? Vamos ver aqui, ó. Que função tem o 0? Então, tem a função, aqui, ó, tem a função de separar, ó, os valores, né? Ou os números, ó, de separar aí os números, né? Ou valores, de separar os números, aqui, ó, os números negativos dos positivos, aqui, ó, negativos dos números positivos. Você viu? Então, fácil. O 0 separa. De um lado vão ficar os positivos e do outro lado ficam os negativos. Aí você pode discutir depois aí com quem você quiser sobre esse exercício, tá? Ah, tem o terceiro? Tem! Oba! Vamos embora ver o terceiro, ó. Ó o terceiro.
responda a cada um dos itens a seguir. Então, temos que responder, ó. Responda a cada um dos itens, né, a seguir. Vamos lá. O que o autor pede para a gente? Na letra A. Observe a representação que você fez no item 1A e as posições dos números 4 negativo e 4. Em relação ao zero, a pergunta aqui, ó, o que você pode dizer da distância de cada um desses pontos em relação ao zero? Ah, essa ficou fácil, né? Ó, essa ficou fácil, porque ó, o que você pode dizer é da distância de cada um desses em relação ao zero. Então vamos ver. Exercício 1A, o autor pede. Vamos ver o 1A. Aqui, ó, cadê o 1A? Aqui o 1A, tá vendo? Ele diz aqui, ó, qual que é a relação que existe, né, do menos 4 negativo e do 4 em relação ao zero? Ah, na verdade, o que você pode dizer, ó, que o 4, ele está 4 pontos de distância. Ó o 4 aqui, ó. Daqui para cá, ó, tem 1 ponto na escala, 2, 3 e 4. E para o outro lado, para o 4 negativo também, ó, 1 ponto na escala, 2, 3 e 4. Ah, então tudo bem. Então dá para responder facinho, né? Cadê, ó? Aqui. O que você pode dizer da distância de cada um desses pontos em relação ao zero? Ah, eles estão à mesma distância do zero, né? Ó, eles, o menos 4 e o 4, né? Eles estão à mesma distância, ó, a mesma distância, cadê? Acertei? Acertei, ó, a mesma distância do zero, né? Ou seja, que distância que é essa aí? Ele está 4 pontos de diferença, né? Um para a direita e um para a esquerda, tá certo? Tranquilo, né? Então, eles estão à mesma distância do zero, ó, do zero. Se quiser completar, porém, ó, porém, vírgula, 1 está à direita, ó lá, 1 está à direita, direita, isso, à direita, e o outro à esquerda, né? Mas estão à mesma distância aí do zero. Esquerda, agora sim. Bom, só puxar aqui para ajeitar. Você viu? Tá fácil demais para vocês, não tá? Parabéns, hein? É que você é bom, você é o cara. Ah, tem mais um aqui, ó, letra B. Vamos ver. Cite outros 3 pares de números que teriam as mesmas características dos números menos 4 e 4. Ah, essa resposta é pessoal. Eu vou colocar a minha aqui, mas tu pode pôr a sua também, tá? Pode ser diferente, não tem problema. Ó, então cite outros 3 pares. Vamos citar outros 3 pares parecido com esses, ó, tem as mesmas características. Então, bora lá. Ó, primeiro par, qualquer um, ó, menos 2, por exemplo, ó, 2 negativo e 2 positivo. Pronto, ó. Depois, um ponto aqui na frente, quem? Ó, 5 negativo, que é menos 5, e 5 positivo, ó. Vão estar a mesma distância do zero, né? Ó, e 5 positivo. Viu? Fácil? Muito fácil, né? Aí que é 3, vamos para outro qualquer. Por exemplo, ó, 10 para a esquerda, né? Menos 10 e depois 10 para a direita. Você viu? Foi fácil? Foi legal? Foi tranquilo, né? Bom, querido, para não ficar muito extensa essa videoaula, nós vamos parar por aqui essa explicação, tá legal? Espero que você tenha compreendido tudo aí. Se você gostou, deixa um like pra gente. Ah, se não tiver inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever, tá legal? Um grande abraço e até mais!